Olá, hoje a gente vai continuar falando sobre as funções orgânicas oxigenadas. Então, só para relembrar, funções orgânicas são aquelas que possuem o carbono e oxigenadas porque também possuem o oxigênio. Então, na semana anterior, nós já estudamos sobre álcool, fenol, enol, ácido carboxílico, tá? Entre outras funções. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre éster e éter, que são também duas funções oxigenadas. O éster, ele é caracterizado por possuir esse seguinte grupo funcional, uma carbonila ligada ao oxigênio, tá? Então, não confundir com cetonas, porque cetonas também tem carbonila, só que a carbonila está entre dois carbonos, tá? E aqui não. Aqui a carbonila está ligada a um oxigênio e a um carbono, tá? Esse R é o primeiro radical, o R duas linhas, segundo radical. Ou seja, o restante da cadeia carbônica aí que a gente vai analisar nos exemplos. Como eu posso nomear esses ésteres? Então, prefixo do número de carbonos, normal, como a gente já treinou bastante, met, et, prop, but, pent, etc. O infixo referente ao tipo de ligação, an, em ou in, ligação simples, dupla ou tripla, respectivamente. O ato de nome do radical, certo? Que vai ser o grupo ligado lá ao oxigênio e a terminação A. Então, prefixo número de carbonos vai começar com quem? Com o grupo ligado a carbonila. E o radical é o grupo ligado ao oxigênio. Vamos treinar aqui para identificar como fica esse nome então. Aqui eu tenho a fórmula estrutural da essência de framboesa. O que é que eu tenho aqui? Ligada à carbonila, eu tenho apenas o quê? 2 carbonos. Lembrando que eu conto com o carbono da carbonila. Então, met um carbono, et 2 carbonos. Portanto, fica et. Ligação simples, an. O ato, que é a característica do nome aí do éster, aí vou contar a quantidade de carbonos que está aí ligado ao oxigênio. 1, 2, 3, 4. Então, bútil, porque radical, terminação, il. E aí acrescento A. Então, fica o quê? Etanoato de butila. Simples assim. Outro exemplo. Mesma coisa. Observe quem está ligado à carbonila. 1, 2, 3, 4 carbonos. Então, but. An, que são ligações simples. O ato de, aí vou contar quantos carbonos tem aí ligado ao oxigênio. Professora, mas tem aí um radical? Não, é só porque ele não esticou a cadeia, mas observa, 1, 2, 3, 4, 5. É só uma cadeiazinha com 5 carbonos. Então, pentil, terminação A. Butanoato de pentila, tá? Quais as propriedades desses ésteres? Possui aroma de frutas e flores. Os que possuem baixa massa molar, ou seja, menor quantidade de carbono, são líquidos à temperatura ambiente e à medida que vai aumentando a massa molar, ele vai se tornando sólido. Quando comparados com álcool e ácido carboxílico, ele tem ponto de fusão e ebulição mais baixo, né, devido à questão das ligações que eles executam entre si, suas moléculas. Em comparação com a água, os ésteres de menor massa molar são menos densos, ou seja, menos pesados. Os ésteres de menor massa molar são polares, lembra a questão da polaridade, né? A questão da atração de átomos. Então, se eu tenho menos massa, eu vou ser mais polar. Os de maior massa, eles já vão ser apolares. Nos ésteres polares, predomina a força de polo permanente, já no apolar, de polo induzido. Os ésteres de menor massa são pouco solúveis em água, tá? E os de maior massa são insolúveis em água. Por quê? Porque a água é polar, então insolúvel, porque polar dissolve polar. Então, por isso, quanto menor a massa, mais fácil dissolver em água. Quando ele tem uma massa maior, por ele ser apolar, ele não se dissolve em água que é polar, tá?
Para que são utilizados os ésteres? Eles são bastante utilizados como aromatizantes, tá? De framboesa e outras frutas. Além disso, também são usados na fabricação de medicamentos, cosméticos, perfumes e ceras. E o éter? Olha aqui como é que vai aparecer o éter. O éter aparece aí entre dois carbonos, tá? É o chamado heteroátomo. Isso, um átomo diferente dos outros. Como é que vai ser a nomenclatura dele? Então, como ele está entre dois carbonos, eu vou ter o quê? Como se eu tivesse duas cadeias carbônicas. Eu vou verificar, começando o nome pela que tem menor quantidade de carbonos, oxi, a que tem maior quantidade de carbonos, o infixo e o O. Vamos ver aqui o exemplo, ó. Menor quantidade de carbonos está aqui no início, né, que só tem um carbono, então vai ser met. Oxi, por causa do oxigênio aí do heteroátomo, aí eu vou contar quantos carbonos tem aí nessa outra parte. 1, 2, 3, 4. Não é radical, é só porque ele não esticou a cadeia. Então, but, o infixo só tem ligação 5, então an, e a terminação O. Fica o quê? Metoxibutano. Outro exemplo. Observa aqui, 1, 2, 3, 4 desse lado, 1, 2, 3, 4, 5 desse lado. Então, menor quantidade de carbono está aqui. Aí, o que é que eu tenho aí? Um carbono terciário. Então, como é que eu faço a nomenclatura quando eu tenho carbono terciário? Isobut. Por quê? Porque são 4 carbonos e iso indicando a presença desse carbono terciário, como se ele dividisse, aí balanceasse essa estrutura. Então, por isso isobut, oxi indicando oxigênio, pente indicando 5 carbonos na cadeia maior, an, que só tem ligações simples, terminação O. Então, ficou como isobutoxipentano. Quais as propriedades do éter? Quando tem de 4 a mais átomos de carbono, está no estado líquido. Quando comparados a outros compostos orgânicos de massa aproximada a dele, possui ponto de fusão semelhante ao dos alcanos e menor do que do álcool, do ácido carboxílico, da cetona, entre outros. Apresentam densidade pequena comparados à água. São compostos de baixa polaridade, certo? Devido a essa estrutura geométrica que eles têm. Interagem entre si por uma fraca interação de polo permanente. Com a água e com os álcoois, eles possuem capacidade de interagir por meio de pontes de hidrogênio. Porque a gente já estudou as pontes de hidrogênio, né? Que é quando eu tenho ligação do hidrogênio com oxigênio, flúor ou nitrogênio. Então, por isso que ele pode estabelecer aí pontes de hidrogênio com água ou com álcool. Apresenta geometria angular, por isso são polares, e exala um odor agradável, mas a sua inalação pode provocar dependência, certo? São as drogas inalantes. Aplicações, de maneira geral, são usados como solventes orgânicos inertes, ou seja, que não participam de reação, eles apenas dissolvem. São utilizados na extração de essências como de flor, madeira, então produção de perfumaria, e são utilizados na extração de diversos óleos e gorduras. E é isso que a gente tem hoje para conversar sobre éster e éter. E outro dia a gente se vê por aqui.